Em estúdio está Pedro Freitas, investigador na área da Economia da Educação, da Universidade Nova, e por videochamada junta-se Anabela Magalhães, é professora de História. Boa tarde aos dois, obrigada por estarem com a edição da tarde da SIC Notícias. Anabela, vou começar por si. Na sua opinião, a luta que está a ser travada, nomeadamente pelos professores, a par de outros profissionais da educação, está a superar as expectativas ou entende que ainda pode ir mais além e a pressão ainda pode ser maior perante os governantes? Sim, eu penso que a luta pode ser maior e pode agudizar-se. Aliás, eu falo por mim, no meu caso já se agudizou, porque eu entrei em greve no dia 9 de dezembro, parcialmente, mas neste momento, após as conferências do Sr. Ministro da Educação, entrei mesmo em greve por tempo indeterminado, tempo indeterminado total, porque o Sr. Ministro da Educação, cada vez que fala, tem o condão de incendiar a escola pública. O Sr. Ministro fala com uma falta de respeito relativamente ao nosso trabalho e a quem tutela, somos nós. Professores, funcionários, auxiliares, etc., à escola de uma maneira geral, nós sentimos-nos insultados, porque não é que ele diga por estas palavras que nós não sabemos interpretar, mas no fundo aquilo que ele está a dizer é que nós não sabemos interpretar, que estamos a interpretar erradamente e que estamos a ser mobilizados. Anabela, em concreto, diga-me em concreto, o que é que não gostou de ouvir o Ministro João Costa dizer? Não gostei de ouvir o Ministro João Costa dizer que as portas não estão abertas à municipalização, porque não estão abertas, aliás, estão escancaradas, completamente escancaradas. Eu sei que no documento aprovado em Conselho de Ministros não está isto explícito, mas está implícito, e sei que abre caminho à municipalização, que, aliás... Na prática está a dizer que o Ministro está a mentir? Se ele está a mentir, digamos que está a omitir, digamos que está a falar por meias verdades. E as pessoas estão cansadas disso, estão cansados. Queremos honestidade completa. E não é isso que temos visto da parte dos políticos, de uma maneira geral. Aqui em estúdio está o Pedro Freitas, investigador em Economia da Educação. Temos aqui um problema de fundo, no geral, que tem a ver com salários, com atualizações que não foram feitas, com professores que dizem que a profissão não tem dignidade. Mas depois há todo um rol de outras questões que vêm por aí abaixo e que, de certa forma, torna tudo isto um pouco confuso. Olá, boa tarde. Cumprimentar a professora Anabela também. Eu acho que há um dado que diz muito sobre o estado em que estamos. Há um inquérito de 2018 da OCDE que reportava que 87% dos professores portugueses reportavam níveis de stress significativos. A média da OCDE era menos de 50%, ou seja, era cerca de metade. E, portanto, isto espelha-se muito quando se fala com os professores e há um rol de temas que acabam por vir para cima da mesa. Eu acho que era importante que nós dessemos um passo atrás e pudéssemos discutir 2 ou 3 questões essenciais. A primeira, o que catalisou todos estes protestos, que é a mudança do modelo de recrutamento. E eu devo dizer que não sou favorável à municipalização e há um grande medo dos professores de que a quebra da lista centralizada que existe hoje possa levar a amiguismos. Mas eu acho que esses receios têm fundamento? Eu acho que nós temos que fazer uma pergunta antes. O modelo que nós temos hoje é um modelo bom? Vou dar um exemplo. 2 professores que tenham 45 anos e que tenham o mesmo tempo de serviço, a única coisa que os diferencia ao fim de 20 anos de serviço, digamos assim, é a nota de curso que tiveram há 20 anos. E o trabalho que aconteceu ao longo destes 20 anos. Como é que nós internalizamos isto na escolha dos professores e na alocação dos professores às escolas? E eu percebo os receios dos professores e os riscos que podem existir de amiguismos, mas eu acho que o debate interessante para ter é como é que nós podemos conciliar a lista centralizada que temos hoje, que os professores reconhecem, que se baseia, no fundo, em 2 critérios, que é a nota de curso e os anos de experiência. Mas como é que podemos dar outros instrumentos às escolas? E depois aí, quem é que poderia intervir na escola nesta escolha dos professores? Que margem é que a escola poderia ter? Como é que nós poderíamos aferir a escolha que as escolas fizessem? Mas eu acho que nós não podemos dizer que o modelo de recrutamento que temos hoje é bom. Portanto, temos que discutir um outro modelo de recrutamento.
Outra das críticas que as pessoas têm feito em questão é em relação à avaliação, nomeadamente as cotas no 5º e no 7º escalão. E eu compreendo isso, porque as cotas, no fundo, é uma limitação, é uma distorção em cima de uma avaliação que foi feita. Mas se nós eliminarmos as cotas, imaginemos que de hoje para amanhã anuncia-se, as cotas do 5º e do 7º escalão desaparecem. Os professores reconhecem na avaliação que nós hoje temos na escola uma avaliação que de facto consegue diferenciar o bom do mau trabalho. Eu acho que essa é a discussão de fundo. A avaliação que nós hoje temos na escola, independentemente da questão das cotas, é uma avaliação que reflete o trabalho dos professores. Dando um exemplo, a avaliação que nós temos hoje nas escolas, de facto, diferencia a qualidade dos materiais que uns e outros professores usam na sala de aula. Reflete o nível diferente de investimento que diferentes professores fazem na aprendizagem dos seus alunos. Refletem a participação diferente que as pessoas têm na escola. Eu acho que não. Portanto, acho que se queremos discutir o fim das cotas, e temos que ter consciência que o fim das cotas, que foi uma imposição financeira também em tempos, mas tem um risco também, que é de repente todos os professores são muito bons e excelentes. Portanto, como é que nós podemos ter um sistema de avaliação melhor, e só um sistema de avaliação melhor, que diferencia melhor com uma avaliação interna e externa, é que pode, de facto, promover uma diferenciação dos professores e, com isso, o fim das cotas. Portanto, acha que só com uma reflexão de fundo a esse nível é que se pode avançar? Exatamente. E eu acrescentaria um terceiro fator que está muito em discussão, que é como é que nós criamos formas de atrair novos professores para a profissão e dar melhores condições à entrada, e um dos dramas, diria eu, desta situação é isto apanha-nos num momento de enorme falta de professores. Há alunos na escola pública portuguesa que ainda não têm os seus professores todos, nesta altura do ano. E, portanto, isto cria uma pressão adicional sobre um problema que nós já tínhamos. E aí, obviamente, eu acho que a questão dos incentivos financeiros e de estabilidade à entrada são importantes e têm que estar em cima da mesa, mas eu acho que, mais uma vez, aí temos que pensar o seguinte. Nós, quando olhamos para o sistema público português, nós sabemos que nem todas as escolas têm o mesmo poder de atração de professores. Por exemplo, isso é muito visível nos dados que nós temos sobre os professores nas escolas. As escolas inseridas em meios mais complicados, mais desfavorecidos, são escolas onde há uma grande rotação de professores, porque são escolas difíceis, são escolas que desgastam. Então, se queremos criar novos incentivos à entrada na carreira e à estabilidade no início da carreira, que eu concordo, em paralelo temos que ter uma discussão. Como é que nós conseguimos ter mecanismos de atrair professores para escolas onde os professores têm dificuldade em se manter? Nomeadamente, como é que podemos dar mais apoio a estes professores nestas escolas, mas também como é que podemos dar algum benefício para atrair os professores para estes contextos. E nesse caso, na prática, deveria haver incentivos diferenciados? Eu acho que sim. A escola pública, nós quando falamos de escola pública parece que estamos a falar de uma coisa homogénea. Não há nada mais heterogéneo que a escola pública. A escola pública, há escolas muito diferentes. E os professores, e isso é muito claro, há professores que claramente têm mais vontade de estar em determinados contextos e professores que têm mais vontade de estar em outros contextos, mas é difícil atrair para professores para contextos difíceis. Portanto, nós não podemos tratar de forma igual aquilo que estruturalmente é diferente. Anabela, queria um comentário a estas palavras que acabámos de ouvir do Pedro Freitas e também perguntar-lhe, no seu entender, qual é a alternativa a este modelo de recrutamento e ao modelo de avaliação. Olha, costuma-se dizer do sistema democrático que é o menos mau, não é um sistema perfeito. Eu, por mim, prefiro o modelo com que eu entrei, que tantas críticas recebeu do Dr. Pedro Freitas, porque é um modelo objetivo. Se entrarmos num modelo em que entram perfis que nós não sabemos como é que são encontrados, ou melhor, provavelmente até sabemos, porque são perfis muitas vezes à medida de eu não quero isso. Eu não quero ser municipalizada. Eu não quero ser escolhida pelo poder local. Eu não quero que o poder local cale a minha voz. Isto começa já por um problema central da escola, que já não vem de hoje, que já se arrasta há muito tempo. Eu iniciei o meu tempo de serviço, entrei na carreira docente no ano de 1987. A escola era democrática. O modelo era democrático. Nós votávamos em quem se propunha em listas e a escola
votava em quem nos dirigia. Hoje em dia. Então deixe-me perguntar-lhe muito concretamente, agradava se a solução passasse, por exemplo, por uma mudança para o modelo de avaliação que existia em 1987? O modelo de avaliação, se calhar era mais rentável para o país, gastávamos menos dinheiro e os efeitos eram basicamente os mesmos. O modelo de avaliação que nós temos hoje em dia é ridículo. Ridículo. Não avalia coisa nenhuma. É completamente manipulado. Não, é ridículo. Não, é como o CIADAP, o sistema do CIADAP. Eu tenho um irmão que já escreveu não sei quantos livros e que foi avaliado pelo CIADAP como não sabendo interpretar documentos. Isto é ridículo. Chega a raiar a loucura completa. E já chega de nos maltratarem, chega, basta. Pedro, o que é que toda esta desconfiança, em concreto pelo sistema e pelo modo de avaliação, revela? Eu vou só dar um exemplo, exatamente, da professora Anabela, porque é que eu acho que o modelo de recrutamento tem que ser alterado. A professora Anabela diz que começou a dar aulas em 1987, o que significa que deverá ser licenciado por volta de 1985, 1986. O sistema de recrutamento que nós temos hoje, se a professora Anabela quisesse mudar de escola, significa que contava os anos de serviço da professora Anabela e a nota de curso com que terminou em 1986. E o trabalho, certamente muito empenhado, que a professora Anabela teve nestes quase 40 anos. Onde é que ele fica neste modelo de recrutamento? Onde é que ele entrava? Não está. E eu percebo os receios da professora Anabela, mas então vamos discutir como é que nós podemos dar margem às escolas para tomar estas decisões, mas também como é que nós podemos auditar as escolas nestas decisões. Eu acho que o que a professora Anabela disse e o que muitos dos professores têm dito revela também algo que eu acho que nós devemos refletir, que é um enorme ambiente de desconfiança dentro das escolas. A professora Anabela estava a dizer que a avaliação não é rigorosa. Grande parte da avaliação dos professores é feita pelos pares. Portanto, significa que há uma desconfiança dos pares pelos pares. Portanto, porque é que dentro da escola pública há desconfiança na avaliação que é feita por professores ou outros professores? Professora Anabela, quer responder? Quero. Olha, porque, por exemplo, há professores doutorados a serem avaliados por professores licenciados. Então estamos a ir ao meu problema de fundo. Então estamos exatamente a ir ao meu problema de fundo, professora Anabela, que é, nós quando discutimos a avaliação, quando dizemos vamos acabar com as cotas do 5º e do 7º escalão, que eu percebo, porque são distorções e são garrotes, temos que ir dar o passo seguinte. E o passo seguinte é discutir o modelo de avaliação. E eu acho que essa é a discussão que interessa. Como é que se avaliam os materiais que os professores fazem, o seu empenhamento na escola, qual é a componente da avaliação interna, qual é que é a componente da avaliação externa. Mas eu acho que o debate não está aí. O debate está muito longe de estar aí. Diga, professora, desculpa. Pedro Freitas, a escola pública hoje em dia, e se há pessoa defensora da escola pública, sou eu. E eu, professora, acredito. Ensino a Anabela Magalhães. Se for digitar, se for googlar o meu nome, vê que eu criei um manual online para os meus alunos. Eu tenho as minhas aulas todas partilhadas, publicadas, sem qualquer problema. Anabela, mas não é isso que está em causa, não estamos a falar disso. Sim, mas o que eu quero dizer, e agora até me perdi no raciocínio, já não sei onde é que eu queria chegar. Mas estava a responder às questões do modelo de avaliação. O professor Pedro Freitas dizia que a discussão estava enviesada. Sim, o que eu estava a dizer já consegui retomar. O que eu estava a dizer é que a escola está carregada de problemas. Carregada. Desde o tempo da nossa ministra Maria de Lourdes Rodrigues de má memória, a escola ficou carregada de problemas. Porque desde aí, e foi uma opção política em que os governantes tiveram imenso êxito, foi dividirmos, pôr-nos a todos uns contra os outros, porque uns passam os garrotes, porque outros não passam os garrotes, porque uns vão ser avaliadores dos outros, e depois uns têm o doutoramento e de repente está uma pessoa licenciada a avaliá-los, com menos habilitações que ele. Quer dizer, é a loucura completa. Mas isto também passa, eu queria chamar a atenção para isto, por um problema e sem qualquer pudor, um problema de remuneração
remuneração. Eu tenho aqui à minha frente o recibo de novembro de 2008. O meu recibo de 2008, do mês de novembro. E eu recebia líquidos 1.440 euros. Hoje em dia, o meu recibo do mês passado, aliás, de novembro, tive o cuidado de outubro de 2022, tive o cuidado de ir buscar que não contemplasse já a greve, porque eu estou a fazer greve desde o ano passado, desde dezembro. E o total que eu recebo é 1.540 euros. O que quer dizer que a diferença entre um recibo e outro passado 15 anos é de 99,98 euros,98 cêntimos. Isto é um insulto à classe docente. Anabela, esse tempo está mesmo a terminar. Ainda tenho que ouvir o Pedro Freitas de volta. Deixa-me só terminar com uma frase. Sem nós não há nação. Sem nós não há professores. Não há entrevistadores, não há jornalistas, não há médicos, não há juízes. Não há nação. Fica essa nota, professor Pedro Freitas, temos mesmo. Eu vou só terminar com o ponto que estava a dizer. Há de facto uma questão de desconfiança dentro das escolas em relação aos pais, em relação à direção, tanto para uma potencial mudança da avaliação como uma potencial mudança no modelo de recrutamento. E eu acrescentava apenas um ponto. A professora Anabela estava a dizer que é muito difícil avaliar os pares pelos pares. Eu percebo. Mas então temos que discutir um novo modelo de avaliação e é exatamente nesse caminho que eu acho que a discussão tem que ir e não está neste momento. Muito obrigada aos dois por terem participado na edição da tarde da SIC Notícias. 3 anos depois